meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Mensageiros de Luz. Hoje vamos estudar o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Para refletir com a gente hoje, estamos aqui com o expositor espírita, trabalhador da doutrina, Jean. Seja bem-vindo. Juntamente com Cláudio, Valdir. Fica conosco após a vinheta. Então, meus amigos, vamos começar com o nosso estudo. Evangelho na mão, estou com o meu aqui, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Meninos, me dizem a opinião de vocês. O que quer dizer esse trecho? Há muitas moradas na casa de meu pai. Começando pelo nosso visitante. Muito obrigado. É tão importante esse assunto que não por acaso Allan Kardec catalogou ele entre os primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é, dentre as obras básicas, as 5 obras básicas que nós comumente chamamos, né? É, dentre elas, a obra mais consoladora, né? Então, a importância é tão grande de a gente saber que a nossa casa, ela pode tanto ser essa aqui, como pode também ser qualquer outra com a qual nós tenhamos afinidade de vibrações, que isto, por si só, já é uma mensagem muito consoladora. Não é, Cláudio? Interessante. E só em nós conseguirmos entender, primeiramente, a grandiosidade do nosso Pai Celestial, que fez um universo vasto. E nós compreender que com essa inteligência suprema não poderia apenas conceber a vida num minúsculo ponto azul nesse vasto universo que é a Terra. Então, com certeza, eu creio muito nisso, que nós, fora desse planeta, existem muitos lugares habitados. A Terra é um único ponto. Então, o Evangelho está coberto de razão. Sim. Vejo como há muitas moradas na casa do meu pai, né? A Terra é uma dessas moradas. E que estamos aqui nessa existência, né? Em busca de um corredor novo, florescente, para ir para uma outra, futuramente, né? Uma outra morada, um outro padrão vibratório. É esse mais ou menos o que eu entendo, e a importância que, quando se fala da importância, né, o próprio Jean falou, né, um dos primeiros capítulos, né, para dar um encaminhamento, né, dos ensinos de Jesus. Então, vamos começar a ler o item 1, para a gente ver se essa reflexão, né, que acabamos de fazer, o que o Evangelho está nos dizendo? Que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver ali, estejais também. São João, capítulo 14, item 1.3. Então, quem estava falando aqui é Jesus, né? Sim. Esse item. E diretamente para nós. Para nós. Né? De forma certeira. Né? Ou seja, ele é muito claro, né? Ele diz, se não fosse assim, eu já teria dito como seria, né? Como poderia ser. Mas quando ele diz afirmativamente que há muitas moradas na casa do meu pai, é óbvio que ele não poderia, naquela época, com o conhecimento de então, abrir o conceito totalmente, porque não havia condições de ser absorvido esse conceito, né? Então, ele falava sempre assim de forma figurativa, que é para deixar algumas coisas para as pessoas pensarem e outras para serem esclarecidas no futuro, às vezes bem no futuro, né? Mas até hoje não foi, ainda está tentando se
Exatamente. E há muitas moradas, e isso causou muita curiosidade, né? Muito questionamento na cabeça das pessoas, né? Afinal de contas, o que é muitas moradas, né? E hoje o Espiritismo vem justamente, oportunamente, né? Nos dizer que nada mais é do que a nossa frequência magnética em relação ao mundo em que nós estamos. Né? Então essas são as muitas moradas, os muitos níveis de moradas na escala espiritual, que nós, na evolução, né? Que nós podemos atingir. E também a questão, quando tu coloca essa questão do nível de consciência, isso é uma questão que tem que ser entendida. Ou seja, cada lugar propício para os seus determinados habitantes. Ou seja, então, as muitas moradas que Jesus se refere as condições para a habitação de seres dos mais elevados níveis, ou dos mais variados níveis de consciência. Começando pelos primitivos, né, onde mundos primitivos recebem as primeiras encarnações, né, depois vamos ver isso mais adiante, né, no Evangelho, mas deixar claro essas distribuições de mundos, né, que realmente fazem exatamente a condição do indivíduo, ou seja, os habitats de acordo com a condição de consciência desse indivíduo. Então, existem os mundos primitivos, os de expiação e provas, os mundos felizes, os regenerados, os de luz, que, dependendo da hierarquia desse espírito, da faixa de compreensão, de entendimento da vida e das coisas, das leis divinas, que esse indivíduo tem. Então, quanto mais evoluídos somos nós, melhor lugares nós vamos galgar na nossa caminhada, né? Por isso que a Terra hoje vive esse momento de expiação, de provas, de dor, porque somos espíritos que ainda não merecemos um lugar majestoso, de paz, né? Tem muita coisa ainda para a gente poder modificar para galgar um mundo de luz, de regeneração. E não existe erro, né, Cláudio? Nos planos de Deus... Tá tudo certo. Não existe erro. Se nós estamos aqui é porque temos compatibilidade com este mundo. Né? Com É certeza. importante também salientar, o Cláudio e Jean, que nós já temos um pouquinho de entendimento sobre a questão da doutrina dos espíritos, da causa dos espíritos. E a manifestação do espírito aqui precisa do corpo físico. Então, em determinadas moradas, tu já não vai se apresentar com o corpo físico. Tu vai ter um corpo de acordo com aquele padrão vibratório, né? E aí sim se manifestar naquele plano. Então, tu vai assim, as pessoas, mas eu nunca vi. Não. E em Marte? Como é que fala que tem vida em Marte? Que tem... Ninguém sabe, ninguém viu, né? Já é uma outra visão que nós temos ainda que ter esse entendimento para conseguir entender que num outro plano te manifesta com com outro veículo de consciência. E até muito interessante o senhor comentar isso. Não, vai para o Valdir, pode ser o Valdir. Tá. Né? Muito interessante comentares isso, porque já me perguntaram uma vez, mas tem vida em todos os planetas do Sistema Solar? Em todos. Em todo que é lugar existe procriação de vida. Sim. Né? Tá, mas até na Lua? Também. Tá, mas como é que as navezinhas da NASA foram até Marte, pousaram lá e é só pedregulho? Né? Então, a gente não pode esquecer, né, que as máquinas que nós construímos para captar sensorialmente, né, o visual, o som, tudo isso, elas são baseadas nos nossos sentidos, né? Então, o nosso espectro auditivo, ele vai não saberia agora aqui de cabeça qual é de quantos hertz até tantos hertz, né? E as máquinas, elas captam aquilo. O espectro visual também, né? Ele capta uma certa amplitude, mais do que isso não adianta.
Então as máquinas servem para nos mostrar aquilo que nós podemos ver. Né? É isso aí. Agora, é óbvio que vai chegar lá, a vida, o padrão vibratório num outro planeta, Lua, Marte, seja lá onde for, é totalmente diferente do nosso. Por isso que nós estamos tão enraizados ao nosso globo, ao nosso orbe. Né? Por quê? Por que se diz, né? Terra, Mãe Terra? Né? Porque é dela que decorre a fórmula fluídica para nos formarmos nesse mundo. Sim. Né? E essa concepção de sentidos que o irmão falou muito bem colocado, a capacidade física do homem é limitada demais. Né? A gente não consegue enxergar muito além da nossa frente aqui porque é muito limitado. Tá? Quando se fala em ascensão espiritual, e essa questão está completamente ligada a essas moradas, porque essas moradas, como o irmão falou, o irmão Valdir falou, em Marte, e, enfim, aonde o homem hoje não consegue enxergar a vida, não tem capacidade sensorial. Nós não temos capacidade sensorial. Quando o homem atingir um patamar de consciência um pouco maior, a primeira coisa que vai mudar em nós, terráqueos, é a capacidade sensorial. Nós vamos ter outros sentidos que hoje nós não conhecemos. Então, esses 5 sentidos que nós temos aqui, que são os primórdios de seres elevados, como nós estávamos falando no vídeo da levitação e de outros poderes que o espírito possui quando tem uma capacidade de interação com o seu pensamento, com a sua capacidade de interagir via pensamento e as energias do mundo em que habita, ou o próprio fluido cósmico, né, que é o que os espíritos fazem, essa capacidade de visão vai se ampliar. E nós vamos chegar na Lua, ou chegar em Marte, ou chegar em Júpiter, ou seja qual for o planeta que é mais elevado do que a Terra hoje, e vamos encontrar verdadeiras maravilhas. Mundos maravilhosos, com tecnologias maravilhosas, né? que nós hoje não conseguimos enxergar. Então, o que é mundo de regeneração? É a abertura de consciência para que o homem da Terra consiga visualizar o mundo fora daqui. Ver, enxergar o vasto universo que Deus construiu para os seres. Ou seja, aqui a Terra não é referência de nada. Referência é fora daqui, que ainda a gente não consegue enxergar, infelizmente. Né? Vai depender ainda de muito estudo, muita dedicação e ação. Porque quando a gente fala apenas no campo da filosofia, do estudo, né, da filosofia, as coisas ficam vagas. Tá? O que muda o mundo e transforma são as ações. Então, no momento que nós tirarmos todos esses conhecimentos que ganhamos lá, desde Sócrates, Platão e todos os conhecedores que vieram para nos ensinar a viver e colocar em prática, através de ações, nós vamos começar a enxergar essas coisas. Vamos começar a ouvir mais, enxergar mais coisas, ver que existe muito mais do que apenas a gente consegue enxergar. E um exemplo assim, bem de pensamento leigo, tá? A gente não enxerga a energia e a energia está aí, né? Se o cientista pensasse assim, não teria inventado a luz, não teria, né? O vento, a gente não enxerga, mas a gente sente. Então são coisas que a gente tem que parar, pensar nesses detalhes, né? Que tem, não é que a gente não está enxergando, que não existe. O próprio ar é cheio de substâncias, é cheio de coisas que nós não conseguimos captar. Nós estamos aqui, inúmeras partículas minúsculas aqui nos rodeando. E matéria, não é algo invisível a nós, sim, mas é matéria, que nós não conseguimos perceber. Hoje, se um espírito vier aqui e quiser materializar algum material palpável que a gente consiga enxergar, ele tem que usar o nosso ectoplasma e materializar através do fluido cósmico que está em todo lugar. Através do pensamento é possível fazer isso.
Mas o que ele fez? Ele simplesmente materializou, ele trouxe, ele deixou rústico uma substância para que o homem possa, com seus sentidos ainda rasos, poder enxergar. Ali, ó, dentro dessa linha aí, usando essa questão nós aqui ainda usamos o quaternário inferior, né? Corpo físico, pretérico, corpo astral, mental, inferior. Isso é o que nós ainda estamos buscando uma tríade superior aí para nos manifestar em mundo nessas outras moradas, né? Então esse é o padrão que nosso que precisamos ainda ter essa consciência de que é por aqui que nós vamos transitar ainda, né? Esse é a nossa busca aqui, inclusive numa palestra que eu estava dando numa casa. Eu estava falando no capítulo 5, quando eu falava do sofrimento, né? E uma assistente estava lá na plateia e falou bem explícito assim, mas nós não viemos aqui para sofrer. Eu disse, não, nós realmente não viemos aqui para sofrer. Nós viemos aqui para evoluir, né? E aí, essa questão dessa evolução... consequência. O sofrimento é consequência. E aí, essa evolução que vai nos levar a essas outras moradas. Essa outra visão que nós vamos ter, né? Sair dessa escuridão, dessa ânima pulsante que nós somos, né? Para buscar essa coisa maior aí. Alguns autores, quando falam nessa questão de moradas, né? Se nós pegar só aqui, não vamos falar em outros planetas, que ainda está muito distante de nós, né? Mas vamos falar daqui, a doutrina espírita é muito clara nesses últimos anos, trouxe muitas informações, muitos livros, muitos espíritos abnegados, trazendo informações diretamente. O próprio André Luiz foi um dos espíritos que mais trouxe informações para nós aqui do plano espiritual. Emmanuel, através de Chico Xavier, e outros médiuns, não vamos polarizar Chico Xavier, mas muitos médiuns que trouxeram informações do plano espirituais maravilhosas. E tem muitos autores que falam da Terra e imaginam como se a Terra fosse uma cebola, cheia de camadas, e cada camada dessa cebola existe um lugar habitado. Podemos chamar de, depois da Terra, umbral grosso, umbral médio e umbral superior, até chegarmos a atingir o plano espiritual da Terra, ou seja, cidades evoluídas que existem no plano nessa atmosfera encarnatória da Terra, que habita em torno de 30 bilhões de espíritos, ou seja, ora eu estou no corpo, ora eu estou no plano espiritual, né? Quando eu estou no plano espiritual, que é chamado esse período de erraticidade, esperando entre uma encarnação ou outra, não importa o tempo, 30 anos, 50 anos que eu fique no plano espiritual, para retornar num corpo, eu vou habitar em um lugar desse, ou seja, em uma dessas camadas de cebola, dependendo da minha condição de entendimento da vida. Ou seja, se eu sou um espírito que vivi no vício, na droga, na prostituição, no crime, eu provavelmente vou habitar lugares umbralinos, lugares sem lei, aonde se reúne essas mesmas entidades. Se eu tenho um pouco mais de consciência, eu já vou para uma cidade organizada, para um nosso lar, né? Onde é que está localizado o nosso lar? Não está no umbral? Está lá na última camadinha do umbral, né? A gente via lá no livro os seres chegando até a porta do umbral, do nosso lar, pedindo ajuda, como aquela senhora que cometeu vários abortos, né? E chegou lá com vários pontos negros lá no corpo e chegou no portão querendo entrar. E a Narcisa disse, olha, meu irmão, eu não posso, tenho que chamar o superior lá porque eu não posso deixar tu entrar. E até, né, se tornou ali uma cena difícil, porque eles queriam ajudar aquela senhora, mas ela não tinha capacidade. Todo um processo. Não tinha como entrar ali, ela ia patifar o coreto, como diz. Mas o umbral é vasto, né? Então são 22, nós somos 8 bilhões de espíritos encarnados, são 22 bilhões de espíritos que vivem
em torno da Terra, apenas aqui na Terra. Estou falando do ciclo encarnatório da Terra. Então, olha quantas moradas existem só aqui na nossa volta que nós não enxergamos. Por que não vai existir em Marte também vida e nós não enxergarmos? Então, essa compreensão tem que ficar claro, porque se nós não entendermos isso, nós não vamos compreender a doutrina. Nós não vamos entender que nós somos a última camada desses mundos. Nós somos a rapa do tacho. Daqui nós precisamos subir. E a subida é na consciência, é no entendimento das leis que nos lapidam, que tiram os nossos vícios, que retiram as nossas mágoas, as nossas mazelas e dores, até nós conseguir viver mesmo não precisa ser numa terra regenerada, mas em algum lugar fora da terra que também viva espíritos de um pouco mais de compreensão da vida, né? Então, com certeza, esse capítulo é a chave de todas as coisas dentro da doutrina espírita. É o que confirma o item 2, né? Vou ler aqui. Diferentes estados da alma na erraticidade. Item 2. A casa do Pai é o universo. Das diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. É o que acabamos de refletir, né? Agora há pouco. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Então vamos refletir um pouquinho sobre esse estado feliz ou infeliz? Irmão Jean, fica à vontade. Nós podemos, inclusive, termos um entendimento de que nós podemos vivenciar muitas moradas na nossa própria encarnação em andamento, né? Justamente quando a irmã menciona aqui, extraindo as palavras ali do Evangelho segundo o Espiritismo, o estado feliz ou menos feliz com que a gente se predispõe a caminhar nesta presente encarnação, né, pode inclusive nos proporcionar diferentes estados de morada, diferentes casas, né? Nós podemos viver um inferno, como dizem, né, propriamente dito no popular, estando encarnado, ou podemos também viver um céu, não é mesmo? Isso. Eu vou complementar depois, deixar também vocês opinarem um pouquinho, depois eu vou complementando. Certo. Mas Jesus, a questão da erraticidade, exatamente isso, nós temos que entender a divisão desses lugares, né? Ou seja, os mundos são habitados de acordo com, nós vimos no primeiro capítulo, nos primeiros parágrafos lá, que os mundos são habitados por espíritos que têm uma condição de habitar aquele específico lugar, né? Então nós vamos ter infernos, nós vamos ter lugares mais ou menos, como aqui é o caso daqui da Terra, onde o mal e o bem estão juntos, entrelaçados, e lugares muito bons, né, no plano espiritual. E em planetas encarnados também é assim que funciona. Mas tudo está ligado na condição mental, ou seja, o irmão falou tudo. Nós podemos transformar a nossa vida como a gente quiser. Nossa casa pode ser um inferno, pode ser um céu. Vai depender da nossa condição mental, do estado de entendimento que nós temos da vida. Então, eu entendi exatamente o que o irmão quis dizer nessa colocação de transformar o teu espaço, né? Quando Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, é para que nós reflitamos e buscar essa felicidade nesse mundo, nesta outra morada, através da nossa evolução. Então nós viemos aqui nesse plano, nesse padrão vibratório, que é o nosso padrão vibratório, e aqui nesta morada
nós vamos buscar essa outra morada. É aí ter esse entendimento, né? Como viver naquele lugar. Né? E aqui nós vemos aqui para esse processo evolutivo. E aí quando Jesus já, neste mundo não encontrarei felicidade, só tormentos voluntários, aflições de toda ordem, é porque isso vai nos ajudar a galgar. Né? Nós viemos aqui nessa escola, e essa escola nos dá a possibilidade de uma outra morada, através do nosso processo, nessa escala evolutiva que nós vemos aqui. E uma coisa interessante, Valdir, é que esse estado de erraticidade, que para nós até pode parecer tão estranho, porque nós estamos realmente aqui encruados na matéria, né? Isso. Estamos, como se diz, estamos afundados aqui na própria matéria, né? Mas esse estado de erraticidade, ele é plenamente acessível. Nós só estamos temporariamente desabilitados, vamos dizer assim. Né? Isso, a chavezinha foi desligada temporariamente, porque isto ainda configura-se uma prisão. Né? É uma prisão escola. Né? Agora, tanto é que nós estamos acessíveis a esse estado de erraticidade e podemos ter os vislumbres do que é a vida fora da matéria. Vamos entender erraticidade, então, com a vida plena espiritual, liberta das amarras da matéria, né? Que os casos, números aí, que nós temos conhecimentos, registrados em livros, documentados e tudo mais, os casos de EQM, né, de experiência quase morte, pergunta para cada pessoa que vivenciou uma EQM se ela quer voltar para a matéria. Não quer. Não quer. Ela, por quê? Porque ela sentiu o gostinho de como é lá. Lembrando, né, que nós estamos muito, muito enraizados aqui na matéria por força e necessidade da nossa reencarnação ou da nossa evolução, né? Então, o nosso compromisso espiritual, por mais erraticidade que haja, o nosso compromisso espiritual é aqui na matéria, né? Mas quando nós temos esse vislumbre, mesmo que seja momentâneo numa EQM ou às vezes até num sonho bonito, numa viagem astral, que não né? quer acordar. Quem quer voltar? Não quer, É como aquele presidiário que está na prisão, né? Hoje nós vamos te dar um presente. Hoje tu vai poder embarcar aqui na van do presídio e vai fazer um tour pelos lugares bonitos da cidade, do estado e tal. Mas depois tu tem que voltar aqui para dentro, tá? Então, é mais ou menos isso que acontece. Né? Isso mesmo. É bem isso aí. Eu acho que o espírito que consegue vislumbrar um mundo melhor, um mundo superior ao nosso aqui, e decide voltar aqui, é por um sentimento muito profundo, né? Sentimento, a gente vê nos exemplos de livros aí, né? E também os espíritos aconselham, não está na tua hora, volta. Não, dos parentes o estar aqui espírito, rezando, tem muitos orando. espíritos que já passaram por esse processo de reencarnatório, não tem mais por que reencarnar aqui para ter provações, ou seja, não precisa mais de provações. Ele vai ascender de uma outra maneira, através do trabalho, né, só que todos nós estamos ligados a outros seres. Nós somos ligados a muitos seres na nossa vida. E por amor, Jesus fez isso. Jesus tem um livro de Ramatiz chamado O Sublime Peregrino, que ele fala que Jesus teve que reduzir 1000 anos na sua condição espiritual para poder o seu espírito encarnar em um corpo. E mesmo assim ele vinha aqui, ele tinha que ir para o deserto jejuar porque purgava sangue dos poros dele, de tanta energia que tinha, tendo que encarnar em um corpo que, né, é a mesma coisa que pegar o sol e querer botar dentro de uma sala, né? Então, ele fala também, inclusive, eu não me lembro se é nesse livro que ele diz, no Sublime Peregrino, não é do Ramatiz de Azê, e que Jesus, o sofrimento dele para esse rebaixamento vibratório, ele sofreu mais com esse trabalho de fazer esse rebaixamento do que ficar na cruz. Que é o Calvário. Só que assim, ó, por amor.
por amor. Então, olha a ascensão de um espírito, né, que vive num... É que nem, vamos pegar o nosso caso aqui, né? A gente tem uma vida confortável, tem uma casa para morar, tem uma família organizada, e aí tem um filho na droga ou numa situação difícil, e tu acaba tendo que mudar de vida e habitar num lugar completamente sem estrutura nenhuma, no meio da sujeira. Como é que tu consegue, né, depois de tu adquirir uma certa organização na tua vida? E os espíritos fazem isso, eles mergulham num mundo de lama como o nosso aqui, porque para eles isso aqui é um mundo de lama, de sujeira, de mal e bem e misturado, e sem organização, sem fraternidade, sem amor, e eles vêm justamente por amor, por um sentimento muito maior do que a gente possa imaginar. Mas já não precisavam mais, né, ter vindo para cá. Quer seguir, Patrícia? Vamos seguir então aqui no item 3, diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que habitam no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Então, isso é como a gente estava refletindo agora há pouco, né? A questão dos mundos é exatamente o que eu falei no início do vídeo. De acordo com a capacidade de entendimento daquele espírito, é onde ele está. O Gia também falou uma coisa, ou seja, nós estamos no lugar certo, na hora certa, onde nós precisamos estar. Mas falando do capítulo, nós temos algumas categorias bem distintas, né? Entre elas, mundos primitivos, que são nada mais, nós costumamos dizer dentro da doutrina, que são as primeiras encarnações dos espíritos que atingem o seu início do seu grau evolutivo. Ou seja, saiu lá dos homens das cavernas, já começou a atingir um patamar de organização, de sobrevivência lá através do instinto. Ele já começa então a habitar esses mundos. A Terra foi um mundo primitivo há algumas centenas de anos atrás. Após os mundos primitivos, que são as primeiras encarnações dos espíritos, nós temos os mundos de expiação e provas. É onde a Terra entra. Onde nós estamos agora. Onde nós estamos nesse momento, ou seja, em um mundo de expiação e provas, ou seja, nós já atingimos algum grau de conhecimento das coisas da matéria, entre ciência, tecnologia, já organizamos cidades, criamos leis, temos já uma vivência coletiva organizada. Temos conhecimento das leis morais, né? É o que falta para esses mundos de expiação e provas. Ou seja, qual é a característica principal desses mundos de expiação e provas? O mal e o bem, eles andam lado a lado. É difícil reconhecer o que é bem e o que é mal nesses mundos. O mal e o bem andam nas famílias. É difícil compreender esta questão. Então, e o mal acaba exercendo um poder muito grande, muito forte na sociedade, por ainda os indivíduos serem fracos em muito moral, materialista, né? materialistas, pensam muito em si, a fraternidade é muito difícil, nós somos muito sectaristas, nós queremos resolver os problemas nossos e não da coletividade, e assim sucessivamente. Mas eu vou deixar então pro Jean e pro Valdir falar dos outros mundos, né? Depois nós temos um mundo regenerado, né? Tu deixou o mais difícil para nada. O Jean já está passando ali. Não, eu vou... Bom, depois vem os mundos regeneradores, e depois os mundos felizes, e Sim. por fim os mundos celestes divinos, né? Uhum. Mas o que é importante também a gente esclarecer para vocês que estão acompanhando, né? É que essa divisão de 5 níveis, né?
ela é um tanto didática, né? Assim, foi uma fórmula, um formato que Allan Kardec, né, que era professor, né, achou para acomodar na cabeça dura das pessoas, né, esse entendimento dessa diferenciação entre os mundos. Porque, na verdade, se nós fôssemos botar numa escala linear, de baixo a cima, essa escala, essa régua, vamos dizer assim, ela teria centenas, milhares de níveis e nenhum mundo ele tem um marco limitatório, assim, até aqui é uma coisa, daqui para cima é outra. Não, os mundos eles se intercalam de certa forma, porque há mundos em que há um desenvolvimento tecnológico, uma inteligência maior, mas o desenvolvimento moral não tão não acompanha tanto assim. Há outros mundos, pelo contrário, em que tem um desenvolvimento moral já bem adiantado, mas em compensação a evolução em si é travada porque há uma limitação tecnológica. Então, ciência, filosofia, e por que não dizer religião também, elas andam sempre a par. Onde uma vai muito à frente, os outros dois acabam ficando para trás também. Então são centenas, talvez milhares, níveis de mundos, né? E nós, de acordo com o nosso padrão vibratório, vamos ali nos alocar em algum, né? Então, por isso que nós temos aí no nosso mundo de provas e expiações, que é a Terra atualmente, nós temos aí pessoas, às vezes, muito inteligentes, né? Mas com uma moral duvidosa do ponto de vista até onde nós conseguimos dimensionar com a nossa evolução presente, né? Assim como temos também pessoas ícones, né, que são de uma moral a toda prova, não é? Mas, ao mesmo tempo, são pessoas limitadas tecnologicamente, com relação à inteligência. E é por isso que muitas vezes a gente conhece aquela pessoa lá no interior, né? Lá na roça, lá que vive o seu dia com a enxada, capinando, né? Mas, e não sabe nada, né? Não sabe não tirou uma faculdade, não sabe às vezes fazer uma conta matemática direito, mas conhece muito mais, tem muito mais sabedoria das coisas. Te acolhe de uma certa maneira que você fica, né? Nunca me viu, mas fez um banquete para te ajeitar em casa, né? Para te receber em casa. E hoje em dia a gente só dá um tchauzinho pro vizinho, nem convida para tomar uma água. Exatamente. Então essa hoje, fraternidade, cada um, assim, vocês que estão carinho. em casa, tem um desse aqui, vocês têm, cada um tem um desse aqui. Com isso aqui nós podemos falar com uma pessoa, olhando para a pessoa, lá do outro lado do planeta. E temos tanta dificuldade, às vezes, de atravessar a rua e cumprimentar o vizinho. É verdade. Não é? É. Vou colocar uma coisinha assim. O Cláudio falou também o Jean também colocou desses níveis, né? E esses dias nós estávamos conversando, né? Que o que nos iguala aqui nesse plano é a imperfeição, né? Tá? Então, assim, ó, nós estamos reunidos aqui pelo bom pensamento, né? O universo é o pensamento. Agora, muitas pessoas agora, nesse momento agora, no universo todo, pode estar se reunindo para explodir um planeta. Vamos colocar assim, no sentido alegórico. Tá? Então, esse nível aí que nós estamos aqui, e aí eu volto a frisar, o que nos iguala é a imperfeição. Né? Tu tem aqui um pouquinho mais adiantado moralmente, aí como tu falou, não tem essa questão, falta ainda coisinhas ainda para evoluir, né? E para buscar esse mundo superior. Então, assim, essa busca dessa tríade superior, ela ainda está muito distante, no nosso caso ainda. Né? Nós temos aqui, eu vejo da seguinte forma, correr, buscar, nos melhorar cada vez mais para vir nessa regeneração que está
aí, chegando à nossa porta, né? Os trabalhadores de última hora. Os trabalhadores de última hora, exatamente, né? Chegar nesse regeneração, está vindo aqui, né? Já essa tríade superior, eu não me lembro qual é o livro que eu li, agora eu não posso afirmar isso, mas segundo, se nós fôssemos encarnar só em espírito, só o espírito, sem precisar o veículo de consciência, o corpo físico, nós explodiríamos tudo que estivesse à nossa frente. Tudo, um quarteirão inteiro, só o espírito, se fosse encarnar. Então, olha quanta coisa que nós precisamos ainda, hein? Para chegar nesse mundo florescente, né? Muito mundo caminho. feliz. Muito caminho. Também é muito caminho ainda, né? Então, se nós fôssemos esse átomo lá, caiu aqui na Terra, ele explode tudo. Tá? Então, nós precisamos aí, ó. Então, nós precisamos do corpo físico ainda, né? E aí, quando tu no EQM, tu vai no corpo astral, tu não tá. O corpo físico está lá, não. Aí tu vai com o corpo astral. E aí o corpo astral já tem alguma coisa maior, né? E aí tu vê aquilo lá, te liberta daquela... Eu não gosto de chamar de escafandro, concha física, essas coisas eu não gosto. O corpo físico é um acervo de moléculas importantíssimo, né? Mas eu vejo muita coisa assim de atirar, tu vai para uma prisão daquele corpo. Eu não gosto muito disso, né? Eu acho que o corpo físico é importante para a nossa manifestação de evolução, né? Agora, claro que tu saiu daqui, te projetou e tu vê que dificilmente tu sai, a grande maioria fica por aqui, por perto, né? Essas coisas já de vou me projetar astralmente, vou lá, é mentira, não vai, tu vai aqui, vai ali, te entrosa no meio do teu padrão e é ali que tu fica. Lá onde tu acha que vai, né? As pessoas viajam nessa coisa aí, não vai, fica por aqui. Então esse buscar um mundo feliz, está longe ainda. Mas nós não podemos desistir, nós temos que estar aqui, nós estamos aqui reunidos por um bom pensamento. E esse pensamento vai nos levar a buscar esse mundo feliz que, segundo a casa de Jesus veio nos dizer que há muitas moradas na casa do meu Pai e que nós estamos aqui para buscar essas moradas. Perfeito. O irmão colocou um raciocínio agora, lógico, ele foi lá no suprassumo, mas ele colocou um raciocínio aqui muito interessante. Às vezes a gente fica esperando as oportunidades para ser feliz, né? Ou seja, eu vou ser feliz quando eu lá atingir o mundo que o Allan Kardec nos prometeu e que Jesus nos prometeu, lá o mundo feliz ou o mundo celeste lá. Então quando eu chegar lá eu vou ser o espírito que vou viver todas as maravilhas de um espírito. Só vai chegar se agir. Não, o que eu quero dizer é que nós temos um percurso eterno de vivência. Será mesmo que é? Que foi para isso que Deus criou o espírito, para viver milênios no erro ou na escuridão, e quando chegar lá no fim do caminho, poder ser feliz e poder... Será que essa felicidade, mesmo que seja fracionada, Momentos. não deve ser atingida ao longo das nossas vidas, e não importa onde nós estivermos? Tem um amigo meu que usa essa expressão para mim, ele é muito meu amigo, ele disse assim, ó, Cláudio, eu contigo eu atravesso o inferno. Eu atravesso o inferno contigo, eu confio em ti. Ele diz assim, é muito meu amigo. E Ele é teu amigo mesmo. será que não é exatamente isso? Ou seja, não importa onde nós estejamos, felicidade é um estado interno. É uma forma de ver a nossa vida, de ver as coisas boas que nós temos na nossa volta, porque em nenhum lugar é só mal. Não importa onde esteja, nenhum lugar é só mal. Sempre vai ter alguma coisa boa, porque Deus está em todos os lugares. Então, se nós encontrar o Deus ou a manifestação de Deus em qualquer lugar, em qualquer pessoa, porque é certo que está ali, pode estar numa forma obscurecida, mas Deus está em todos os lugares. Ele criou todas as coisas. Sim. E a gente não consegue enxergar. Se a gente conseguir viver mais momentos felizes,
Não importa se eu estiver vivendo num mundo de regeneração. Eu vou ser feliz igual. Eu vou encontrar meus momentos. Nesse momento agora eu estou sendo feliz com vocês. Sim, mas Tô até aqui. porque a felicidade, Cláudio, às vezes, é como diz, está dentro de nós. Às vezes a minha felicidade não é a felicidade dele. E Pode o estado de chegada é uma consequência. É uma consequência das nossas atitudes, daquilo que a gente construiu. É a mesma coisa que o cara que entra numa faculdade. O objetivo dele é se formar. E ele vai se formar. Agora, ele pode levar 10 anos se ele matar a aula, se ele não conseguir ir numa cadeira ou outra. E o cara faz em 4 anos, ele pode fazer em 10. Mas ele vai chegar lá. Tá a caminho. Está a caminho. Nós estamos a caminho. Não importa o tempo que vai levar. Nós somos eternos. Essa é a verdade. Eternidade. Nós estamos vivendo essa eternidade desde que nós nascemos. Então, vamos ser felizes. Temos todo o tempo do Vamos mundo. ser felizes. Vamos ser felizes com a nossa casa, com a nossa família, com o carrinho velho que nós temos, com os amigos que nós temos. E um dia nós vamos encontrar a luz plena, se é isso que no nosso capítulo nos diz. Porque tudo evolui na totalidade. Eu E a acredito morada nisso. vai É. ser uma consequência. Exatamente. consequência. É, exatamente. A busca Uma dos consequência. teus valores. Né? Eu estava falando em valores, não sei se dá tempo, Patrícia. Vou contar uma historinha de uma senhora que foi na favela da Rocinha fazer uma doação. Ela fez uma doação. E aí levou um tapete persa que ela não estava usando mais. Não estava usando mais aquele tapete persa. A gente foi lá, doou para aquela senhora. Né? A senhora pegou o tapete, olhou, que muito bonita, aquela coisa, guardou o tapete. Passou uns períodos, essa mulher subiu o morro, foi lá na Rocinha, foi lá ver como é que estava a casinha dela, com o tapete persa, né? Chegou lá, ela botou embaixo um cachorrinho sentado aí. Ela ficou. Assim? Botou meu Cachorrinho, persa. um cachorrinho. Olha o valor que ela está dando, né? Valor naquilo. A outra é um valor naquilo aí para ela, não. Eu vou lá, deu pro cachorrinho deitar. Então são valores que as pessoas. O valor material ainda está muito enraizado em nós. E isso nos dá uma reflexão adicional também. É. O tapete mais caro do mundo foi feito para ser pisado. Exatamente. Né? É isso. Olha que coisa boa. E essa Coisa senhora linda. do cachorro, ela tá bem elevada porque ela queria agradar um ser vivo. É que Não importa, né? Se é um cachorro, se é uma pessoa. Não, e essa questão que tu falou agora nos remete ao capítulo 6 que nós estudamos, Pobres de Espírito, Isso. né? Uhum. Quem se eleva será rebaixado, ou Uhum. seja, pobres de espírito. As pessoas entendem pobre de espírito como, né, uma pessoa desprovida de conhecimento, ou de É. ignorante. Na verdade não tem nada a ver, ou seja, as pessoas que são humildes. Né? Então, quem se eleva será rebaixado, é exatamente isso. Né? É. Qual o valor maior que o valor moral? Exato. Então vamos finalizar aqui, meninas. Olha só, o item 6 fala da destinação da terra, causa das misérias humanas. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade, más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém de ponto de vista limitado em que está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso confração da humanidade. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados da razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Né? É aquilo, um grãozinho, né? Nós somos um grãozinho de areia no deserto. Ou seja, né? O pessoal da NASA lá tirou uma fotografia da Terra, está num vídeo, Meu Pálido Ponto Azul, num vídeo no YouTube vocês vão encontrar. Em 2015, 2016, eles tiraram uma fotografia da Terra. De Marte. Tirada a partir de Marte. Né? Isso, a De partir lá de pra Marte, cá. exatamente. E então ficou um pontinho azul, né? Um pálido ponto azul. E aí depois eles vieram com as lentes, assim, eles vêm fazendo aquele efeito de entrando, assim, né? Até encontrar a Terra, aí vem numa cidade, vem até chegar numa pessoa. E ali
E ali, aí ele colocou, e ali, aqui estão os ditos poderosos da terra, ou seja, as pessoas que não compreendem a nossa pequenez, não que a gente seja pequeno, não é isso, porque somos seres criados por Deus, único, né? Onipotente, somos poderosos. Mas comparado... Mas, nós, quanto mais humildes, melhor. Somos poderosos em Então, desenvolvimento. esses seres que povoam a Terra precisam compreender a universalidade que é, ou seja, a complexidade que é o universo. Então, com certeza, a Terra é um pontinho minúsculo num vasto universo de moradas, onde povoam espíritos dos mais diferentes níveis de corpos físicos, ou corpos etéreos, ou corpos mentais, seja como for esses mundos que abrigam esses espíritos, mas com certeza são infinitos e a Terra é apenas um minúsculo ponto, mas que contempla... Vejam que visão egoísta e pretensiosa seria nós acharmos que, como ela disse ali, né, todos os seres dotados de vida inteligente, né, falaste, né? Ou seja, será que só nós somos inteligentes? Se é que somos. Se é que somos. Se é que somos. Para prover esse ponto tão limitado, como diz aqui, né? Não, e para ter essa visão tão egoísta de que assim, ó, não, a vida assim, ó, com esse padrão corpóreo que nós temos, né? Não, só tem aqui na Terra, óbvio. É óbvio. Cada planeta Tem aqui. diferente. Tá? Então não tem inteligência, porque para ser inteligente tem que ter esse padrão corpóreo? Claro que tem. A inteligência se manifesta de muitas formas, e das mais variadas formas inimagináveis. Então, a criação é infinita. Deus não para de criar nunca, né? Não cessa nunca a criação. E não cessa de criar novas formas, novas maneiras de aumentar a criação. É uma coisa que está em expansão constante. Nós temos muitas perguntas ainda para fazer e poucas respostas que nós ainda temos. Então aqui a Terra é dita como subúrbio. Estamos passando para essa transição de mundos. Vamos finalizar com esse assunto, transição de mundos. Vamos através da doutrina espírita, né, entendendo essa progressão, né, ou seja, nós temos de tempos em tempos que ultrapassar de uma fase para outra. Essa é o que diz a nossa doutrina. Ou seja, se não fosse dessa maneira, nós não utilizaríamos a chamada evolução constante, ou seja, tudo evolui na totalidade. Nós sabemos disso. A evolução, ela é uma linha que não para nunca. Então, assim como nós evoluímos como indivíduo, os mundos também evoluem, de acordo com a evolução dos seus habitantes. Só que assim, de tempos em tempos, os planetas chegam num ciclo que deve ser ultrapassado, que deve ser modificado. Uma saturação. Não tem mais como a Terra hoje em dia, por exemplo, continuar sendo um mundo de expiação e provas. Os espíritos que nasceram aqui, que viveram aqui, que encarnam aqui, precisam entender que chegou o momento deste planeta não ser mais uma morada de espíritos voltados ao mal, não ser mais um mundo desequilibrado e passar de nível. Essa é a ordem. Então a Terra recebeu por Jesus, através do seu amor fraterno, da sua condição de governo dentro desse planeta, concebeu a nós a condição de nos transformarmos em um mundo de regeneração. Para isso acontecer, os habitantes do planeta precisam encontrar a característica de um mundo de regeneração para poderem habitar esse mundo futuro. Então aí é que está a grande questão da transição planetária, que tanto falada nesses últimos anos, é essa. Ou seja,
a terra sim será lugar de paz, porque esta é a destinação da terra, e não foi Jesus apenas que falou, desde Elias, de Daniel e de muitos profetas, falando dos 1000 anos de ouro, que é, quem conhece o Velho Testamento vai encontrar textos falando sobre a paz na terra, ou seja, por quê? Porque esses espíritos compreendem que todos os mundos evoluem na totalidade, a terra também. Então chegou o momento da terra não mais abrigar espíritos malévolos. E uma coisa tu disseste que é muito importante até salientar, né? Como é que tu falaste ali? Começa evoluindo a partir de si mesmo, né? Ou seja, nós estamos constantemente alimentando essa psicosfera ao redor. Isso é uma verdade. Nós, né? Isso é uma o tempo verdade. todo. Então, maus pensamentos intoxica a atmosfera, né? Bons pensamentos regeneram. Olha o termo, né? Regeneração. É daí que vem, né? Porque nós vamos limpando essa atmosfera que vai proporcionar essa condição fluídica para o planeta, né? Que é através desses fluidos, né? E até sempre aproveito quando eu falo a palavra fluido para lembrar que se chama fluido e não fluidos. Isso, fluidos, né? Então é esses fluidos regenerados que vão nos dar essa condição de ingressarmos definitivamente em modo de transição. Mas começa onde, né? Começa, exatamente. Porque esse padrão vibratório que na transição, no mundo de regeneração já vai ser outro, né? E aí, se tu não estiver dentro desse padrão, não é o teu lugar, né? Tu não vai conseguir ficar aqui. E uma coisa bem importante, às vezes as pessoas não acreditam, tá? Não tem essa condição de entendimento. Beleza, cada um no seu nível, né? Mas a Terra vai sim se transformar. E o que está acontecendo? Como o governo deste planeta sabe que sozinho, ou seja, pelas condições psíquicas do planeta hoje, não teria condições de nós sozinhos nos transformarmos em um mundo de regeneração, o espírito terreno ainda é muito fraco, principalmente em questões morais. Então o que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando incansavelmente para que aconteça exatamente a programação que está sendo feita para a Terra. Então o que acontece? Qualquer livro que hoje fala sobre transição planetária, qualquer mentor, qualquer irmão do plano espiritual que fale deste assunto, vai falar da grandiosa limpeza que está sendo feito no plano astral. Ou seja, todas as cidades espirituais em volta da Terra estão imbuídas no processo de limpeza desses lugares em volta da Terra, que é a grande psique espiritual que introduz uma porção de problemas para a Terra, ou seja, lugares umbralinos, onde existem magos negros e verdadeiras facções que trabalham para o mal no planeta Terra, que trazem influências negativas através do crime, do vício, enfim. Esses seres estão sendo retirados, inclusive, tem um livro do Divaldo que fala muito bem sobre essa questão, que é Transição Planetária, o nome do livro, que fala que não só essas esferas espirituais estão fazendo essa limpeza, como estão sendo utilizados naves estelares, que são naves que cabem 1000 pessoas, 2000, 2000 espíritos de uma vez, de outros planetas, vindo para cá na intenção de realmente produzir a transição planetária da Terra, porque é um grande interesse desses mundos evoluídos que a Terra passe para o lado de lá, ou seja, que abra a cortina da Terra para que a comunicação do plano espiritual conosco possa fluir naturalmente, como acontece nos mundos evoluídos, aonde a comunicação extrafísica vai ser natural, aonde a tecnologia, aonde avanços na medicina, na arte, na cultura, vai ser avassalador, vai ser extraordinário. Assim que o homem conseguir abrir essa cortina que ainda nos
esses olhos que a gente não consegue enxergar, né? Esses sentidos que a gente não consegue enxergar. Então o primeiro passo é esse, a limpeza fluídica em volta da Terra, evitando assim com que o homem seja obsediado ou influenciado por forças exteriores e possam a partir de si então realmente tomar um caminho, ou seja, a separação do joio e do trigo, que está no nosso Evangelho. Então, aquele que não tiver condição vibratória, que não entender o processo que está acontecendo, não vai mais ter permissão de encarnar aqui no planeta numa próxima encarnação. Vai ter que reinar num lugar de natureza de cada espírito, ou seja, falando o que nós estávamos falando. Ou vai subir, ou vai descer. Ou também, ele, né? ou ele segue em Ou frente, se mantém. ou ele vai ter Esse que... trabalho está tão mais intenso quanto o fato de que só falta nós praticamente aqui no sistema solar, verdade. né? Desde, segundo as palavras do próprio Chico Xavier, né? Aqui neste sistema solar é nós, Plutão, se eu não me É nós. engano, e a própria Lua, se eu não me engano também. Só que assim, ó, o que eles querem, na verdade, todos esses planetas. Por isso que a transição ela não é uma coisa assim, ó, para nós entender como é que funciona esse negócio de transição. Eu moro num apartamento no 3º andar, tá? Eu tenho em cima de mim, embaixo de mim, vizinhos e tal. E em cima e embaixo, todo mundo tem uma vida organizada. Todo mundo tem, né, as suas questões, mas tem uma vida organizada. E eu não, eu sou um baderneiro. Eu boto som lá em cima. O que vai acontecer? Eu vou estar prejudicando o bom andamento das coisas. Vai desestabilizar, né? Então, Ou se adapta, ou se adapta ou eu tenho ou que se sair. muda. Ou eu tenho que sair. Entende essa questão? O que está acontecendo na Terra é exatamente isso. Os planetas do sistema solar, os planetas vizinhos precisam que a Terra comece acompanhe. Porque eles estão à mercê de alguém lá apertar um botão e simplesmente acontecer a Terceira Guerra Mundial. Vou falar uma coisinha, Cláudio, sobre É? essa questão. É ou não é? O primeiro botão já foi aceso, que o É. Covid está aí, né? Então, É um Sobre dos essa botões. questão que tu falou dos magos ali, me lembrou os Guardiões do Robson Pinheiro, e que houve uma tentativa dessa invasão, né, e que eles foram neutralizados por uma capa fluídica lá, desceram, mas houve a tentativa, né, de não esse mundo regenerativo que vem se preparando, eles queriam manter o poder. o poder, né? E aí estavam se programando lá, mas aí falam os guardiões lá e conseguiram reter essa situação. Quando fala assim, mundo de regeneração, né? A regeneração, ela está aí em nós, né? Não adianta, não é em nós, é nós, por exemplo. Quem tem que se regenerar é nós, né? Até porque o padrão vai ser outro do planeta. E no livro A Quinta Raça, acho que eu já comentei aqui, do Trigueirinho, ele diz que aí a gente vê muito aí na mídia, tu pega uma criança hoje, que ela pega um celular, ela sai tocando, né? Eles já estão vindo, porque são os que vão vir aqui, daqui vão voltar de novo, porque são eles já estão mais evoluídos. Até o padrão vibratório é outro, a dentição vai ser, nós somos dentição roedora. E até o perispírito é outro, né? O perispírito modificado geneticamente. Exatamente. Então já vai ter um aparelho digestivo diferente, já não vai comer muito, não vai ser roedor, né? A tua dentição é outra. Então tu já vai estar preparado, o teu sistema cardiológico já será outro, porque tu vai estar preparado para esse padrão. Então esses espíritos já estão encarnando aqui. Eu não gosto de falar em datas, né? Mas segundo Chico Xavier e todos os espíritas que estudam essa tradição, ufólogos, enfim, falam de 2057. Então, a partir de 2057, começa a acontecer muito. Então, hoje nós estamos em 2021, recém, né? Ainda temos 30 e poucos anos. Nada, né? Bem dizer. Mas
Não que 2057 a gente vai se tornar regenerado, Começa. não é isso. Não. Mas coisas vão acontecer, como por exemplo, entrar um presidente lá na política lá que bate de frente com a corrupção, com o crime organizado, e essas coisas começam a serem resolvidas. É. Por quê? Porque nós não vamos chegar a um mundo de regeneração sendo corruptos. Sim. Nós não vamos chegar no mundo de regeneração aonde tem uma parte da população passando fome, com desigualdade social. Nós não vamos preconceito. É. Nós não vamos com egoísmo. Nós não vamos conseguir ter esse título de mundo regenerado se os seus habitantes não se regenerarem. E se regenerar, o que é? Evangelho. Começar a resolver essas Já questões. agora, a corrida é agora. Então assim, ó, Quer? chega Não, de uma coisa filosofar. que é Hoje sempre temos que muito agir. bom a gente lembrar é que cada pessoa, nós somos protagonistas da transição. É. Protagonistas da transição, ou seja, a transição vai acontecer, vai, mas depende de nós. Senão, Sim, sem dúvida. É interno. É interno? No momento que eu produzir, começar a produzir na minha volta coisas boas, começar a ver a vida das pessoas da minha volta que fazem toda a diferença na minha vida e interagir na vida das pessoas como eu gostaria que interagissem para que a minha vida fosse também melhor, é assim que o mundo vai se transformar. Porque no momento que cada um está resolvendo os seus problemas, beleza, eu posso ser muito bom conscientemente na minha vida, no meu filho, na minha família, mas do portão para fora não é problema meu. E não é isso. Em mundo de regeneração, o que comanda tudo isso é a grande fraternidade. Nós temos que ser fraternos. Nós temos que olhar para o todo. Não adianta, se tiver um chorando, esse mundo está capenga. Essa regeneração ainda não se completou. Não tem como. Então, lógico, vai ter ainda os seus problemas, as suas questões, mas o que diz os nossos estudos é que o mal que assola tanto hoje a face da Terra não vai mais ter poder. Nós ainda vamos continuar imperfeitos, nós ainda vamos estar espíritos em crescimento, em muitos campos, em muitas questões, mas nós vamos priorizar coisas que hoje a gente simplesmente nem pensa. Como passar na rua, num mendigo atirado no chão e simplesmente virar a cabeça para o lado e não é problema nosso. Ou por uma Cracolândia, que nós falamos agora há pouco. É uma inversão, né, Carlos? E hoje ainda o que prevalece Nós não vamos é o mal. aceitar mais isso. Prevalece é o mal. Então eu quero agradecer a visita do Jean, agradecer vocês que estão nos assistindo, Cláudio, Valdir. Também quero pedir para vocês dar aquele apoio, né? Vamos compartilhar o bem, compartilhar essa mensagem, esse estudo. Se inscrevam no canal, deixem um like. E antes de terminar, eu gostaria de ouvir uma música referente ao tema que o Jean tem para trazer para nós. Vamos ouvir? a música Outras Moradas, de César Tussi. A noite no céu são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também descobrem no céu mil sinais que cintilam, sem ver todas elas, porém são muitas moradas no espaço infinito, são lares distantes daqui, são sóis de energia cercados de vida em mundos a evoluir. São tantas moradas, são outras pousadas de almas
almas irmãs como eu, são educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. Valeu! Muito obrigada! E até a próxima. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, Jean!